Estamos ao vivo? Passa o link. Passou o link já? Aí, galera, a gente já está ao vivo, né? Vamos ver aqui, vamos esperar para ir entrando as pessoas. Aqui. Vamos dar um tempinho aqui enquanto as pessoas entram. Aqui. Oi, pessoal que está chegando aí, a gente já está ao vivo aqui, estamos esperando para entrar mais pessoas. É um prazer muito grande ter um time tão forte aqui hoje para falar de educação. Essas 3 mulheres professoras aqui de Paraíba do Sul. E toda essa noite vai ser coroada com essa grande experiência em educação do nosso super professor e estudioso da política pública do nosso estado e do nosso país, Conte Bittencourt, né? Já temos algumas pessoas chegando aí, né? Vamos dar mais uns minutinhos. Valeu, Ayrton, Nelson, Débora. Obrigada que vocês estão aí. Ana Lúcia, Nair, Joelma, Jaime. Ó, tem uma turma boa. Gente, antes da gente dar início aqui à apresentação dos nossos convidados da noite, eu queria aqui deixar registrado o apoio a esse movimento mundial que está sendo feito hoje, né, em relação ao racismo e reforçar essa importância da gente falar sobre esse assunto e o quanto, não é o tema da nossa live, mas o quanto a educação, que é o tema da nossa live, a educação em tempos de pandemia, o quanto a educação tem papel fundamental na mudança desse quadro, né? Porque a gente diz que não é racista, mas a gente está vendo aí. Então, demonstrar todo o meu apoio a esse movimento Vidas Negras Importam. E aí, gente, agradecer vocês que estão assistindo a gente. E vamos começar aqui, agradecer a Alessandra, Maria Helena, Thaís, meu querido Conte. Vamos começar aqui falando da nossa professora Alessandra Nascimento, que é professora de língua portuguesa e de ensino religioso. Ela dá aula em Vassouras, pela rede municipal, e aqui em Paraíba, pela rede estadual. Ela é vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, aqui de Paraíba do Sul, e é ex-diretora do CEP, aqui de Paraíba, do Sindicato dos Profissionais. Alessandra, muito bom ter você aqui. Ah, e tem uma coisa importante que a Alessandra é. Ela vai ser mãe da Aurora em breve. Até o final desse mês, a Aurora vai chegar aí para dar um outro brilho, para ampliar esse currículo maravilhoso da Alessandra. Bom ter você aqui para as suas palavras iniciais. Boa noite, gente. Essa última aí é a tarefa mais importante, a mais difícil, a mais desafiadora. Boa noite a todos. É sempre um prazer poder falar sobre educação e talvez a gente esteja enfrentando aí um dos maiores desafios da educação brasileira, não só a pública, como também a particular. Então, vamos conversar um pouquinho sobre. Obrigada, Alessandra. Agora eu vou passar aqui para Maria Helena. Gente, para quem não sabe, eu dei aula no Barão de Palmeiras e é muito legal ter aqui. Aliás, a Alessandra dá aula no Barão de Palmeiras e a Maria Helena foi aluna nossa no Barão de Palmeiras. E a Maria Helena, ela é professora há 27 anos, né? Psicopedagoga, especialista em educação especial com foco em deficiência auditiva. E é professora da sala de recursos aqui no município e é professora orientadora do NAPES, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico da região Centro-Sul da Secretaria de Estado de Saúde. E ela já foi também professora da Pestalozzi e diretora do NUMES, que é uma escola que existe aqui no município voltada para alunos com necessidades especiais. Maria Helena, muito bom ter você aqui. Ah, e ela é mãe também. Ela tem no currículo dela a função de mãe. Então, ela tem a fala hoje de professora e de mãe de aluno. Verdade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Como a Alessandra falou, desafio, né? Muito grande.
para a gente e eu imagino para os nossos pequenos, né, os nossos alunos com necessidades especiais, que nesse momento, como eu também, não estão compreendendo o que está acontecendo, né? Estão afastados da escola, que é um grande prazer para eles. Vamos bater um papo sobre isso, sim. Obrigada, Maria Helena. Agora eu vou passar para Thaís, que está ali como Vitória, mas na verdade Vitória é a filha da Thaís. A Thaís também é mãe de dois, né? Duas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né? Né, Thaís? E Thaís também foi aluna nossa no Barão de Palmeiras. Ela é professora de História da Rede Municipal e Estadual aqui em Paraíba do Sul e é pós-graduada em História e Gestão Cultural. Ela tem um trabalho muito legal na questão cultural aqui também em Paraíba do Sul. Thaís, muito bom ter você com a gente aqui para as suas saudações iniciais. Olá, galera, boa noite. Estou muito feliz de ter recebido o convite da Gisele para fazer, né, a gente ter esse bate-papo aqui. E, igual as palavras das meninas, a gente está aí fora da nossa zona de conforto e que a gente busque esse momento tão ruim, mas que a gente busque esse crescimento, porque é fora da zona de conforto que a gente cresce. E uma coisa que eu sempre, como professora de história, que eu sempre falo para os meus alunos é que estamos vivendo um processo histórico, né? A gente tanto estudou aí as pandemias, peste negra, gripe espanhola, entre outras pandemias que aconteceram no passado, seja ele há mais tempo ou há menos tempo, e nós estamos aqui. Nós somos os protagonistas dessa pandemia que irá entrar para os livros de história futuramente. Então, que a gente seja a fonte primária e observe tudo o que está acontecendo para que a gente possa, no futuro, aí, ser parte, né, dessa formação histórica. Valeu, e bora lá, vamos começar esse bate-papo gostoso aí. Obrigada. Com tanta gente importante. Obrigada. Antes de passar aqui para a apresentação do Conte, o currículo dele dá trabalho, viu, gente? Para eu fazer um resumo aqui, olha, é uma sumidade. Vou agradecer alguns amigos que estão aqui, ó. Zé Haddad entrou, Rian Dutra, Ana Clara Basílio, Manuela, já perdi um monte de gente, o Marcos de Niterói, Rodolfo, já perdi, ó, a Aline, tem muita gente, Jussara Lima, super professora, né, gente, lá do Barão, professora de muitos aqui, Denis, professor Denis, Cristina Silveira, Tainá, conhece Tainá? É? Tainá? Enfim, mestre Venício, Nair, fisioterapeuta, obrigada, galera. Gente, agora é o seguinte, Conte Bittencourt, casado, pai, professor, graduado em Química, Administração Escolar e Magistério, já foi diretor de escola, já foi diretor de universidade e a trajetória profissional dele é marcadamente voltada para o ensino público de qualidade. Já foi vereador em Niterói, vice-prefeito, secretário de Educação e na época dele, Niterói ganhou um prêmio de primeiro lugar em educação dado pela Unesco. Não é pouca coisa não, gente, é muita coisa, pela Unesco. E ele foi deputado por 4 mandatos na LERJ. Nesse período, ele ficou, assim, acho que quase a totalidade do mandato dele como presidente da Comissão de Educação na LERJ. E foi o deputado que mais leis fez em prol da educação pública do nosso estado. Foram mais de 30 leis. Dentre elas, eu vou destacar aqui a questão da participação da comunidade escolar na escolha dos diretores de escola, a questão do piso salarial dos professores de nível médio e início de carreira. Ele lutou muito também na frente parlamentar dos profissionais de educação física. E Conte tem 2 bandeiras que me encantam muito. A questão da educação pública e é um cara também que tem o combate à corrupção como suas bandeiras. Enquanto ele esteve na LERJ, ele foi corregedor. Na LERJ, ele teve um trabalho muito forte nessa questão de combate à corrupção. E ele foi um dos responsáveis pela lei da ficha limpa estadual, impedindo que pessoas que não tenham ficha limpa possam exercer cargos no Estado, né? E ele também foi um dos autores da CPI, para apurar irregularidades. Lembra naquelas chuvas que teve em 2011 na região serrana? Então, quer dizer, além de ter um trabalho imenso na área de educação, foi o que mais elaborou leis, ele também tem uma coisa muito forte no questão da combate à corrupção. Então, é muito bom, Conte, ter você com a gente aqui hoje, pelas pautas que você defende, pela sua história de vida pública.
É um prazer tê-lo aqui, para as suas considerações iniciais. Gisele, o prazer é todo meu. Quero saudar aí as professoras Alessandra, muito bom revê-la, a Maria Helena e a Thaís Cerqueira, colegas aí de Paraíba do Sul. E bom a gente poder fazer mais um debate sobre o desafio que está posto para a educação nesse período de pandemia e pós-pandemia, né? São dois momentos que a gente tem que debater. O momento que estamos vivendo, que é esse momento que é desafiador para a sociedade, de um modo geral, não só para a educação, mas para todas as áreas do convívio humano, né? Mas também a gente começar a apontar como é que vai ser esse comportamento nosso pós-pandemia. Então, é uma satisfação estar com vocês aqui, com educadoras aí de Paraíba do Sul. E quero confidenciar que eu demorei muito tempo, Alessandra, acho que eu já falei isso nas reuniões aí em Paraíba, descobri que a Gisele era professora, porque a Gisele é a primeira professora que foi secretária de saúde, se especializou em saúde em quase todos os municípios do sul do estado do Rio de Janeiro. Então, quando comecei a conviver com a Gisele, eu chamava ela de doutora Gisele. Então, levei um bom tempo para descobrir que a origem de formação, origem profissional da Gisele era professora de escola pública. Então, é uma satisfação, Gisele, estar com você nesse seu debate aí. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Conte. Vamos lá, gente. Tem muita gente entrando. A Tatiana, diretora da Escola Estadual, Dantara, Léo Medeiros, Marta Guedes, bom ter vocês aqui, né? Jaqueline, eu às vezes fico olhando para o lado, gente, porque eu vejo isso aqui em outro computador, então eu tenho que olhar para o lado para ver esses nomes. Gente, nosso bate-papo aqui hoje vai ser sobre educação, como o Conte já disse, em tempos de pandemia e pós, e eu gostaria só de contextualizar que a gente vai ter um foco mais voltado para a educação básica, né, que pega a educação infantil, fundamental 1 e 2 e o ensino médio, né, e só para ter uma dimensão do que seria isso em números, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente está falando no país, só considerando a área pública, a gente está falando de quase 49 milhões de alunos, só considerando a área pública, 2 milhões e 200 mil docentes, 184 mil escolas, só da área pública. Quando a gente vem para o estado do Rio, a gente está falando, e aí considerando público e privado, a gente está falando de quase 3 milhões e 200 mil alunos. E quando a gente vem aqui para Paraíba do Sul, a gente está falando de quase 9.100 alunos, em 37 escolas entre estaduais, municipais e privadas, e em torno de 570 docentes. Então, é um universo grande de pessoas envolvidas e que estão todas impactadas, seja na condição de professores, seja na condição de alunos e os pais e mães que estão bastante perdidos. Eu andei conversando com alguns e tem vários depoimentos que no decorrer a gente vai falando sobre isso, né? E aí, Thaís, eu gostaria de começar com você perguntando sobre a rede municipal. Como é que a rede municipal se organizou nesse sentido? Você que é professora da rede municipal, e quais são os desafios que vocês estão enfrentando? E aí, gente, a gente vai interagindo, tá? Então, eu entrei em contato com a Secretaria de Educação, né? Falei com a Alessandra Satiro e pedi a ela para que, se caso ela quisesse, né, mandar alguma mensagem, e ela falou que queria que salientasse a participação dos professores agora nesse terceiro momento, na verdade, da ação da prefeitura. Mas que, na verdade, nós, assim, como todo mundo foi pego de surpresa, o último dia de aula foi dia 13 de março, uma sexta-feira, e na segunda-feira a gente já estava sem aula, né? Nós ficamos, então, na base do MEC, dos 15 dias de antecipação desses 15 dias do recesso escolar de julho, então esses 15 dias foi o sem nada, né? O barata desnorteada com DTFON. E, então, a partir desse momento, a Secretaria de Educação levou um determinado tempo para ter uma devolutiva para a gente. Mas, em intermédio, pediu para que alguns professores enviassem atividades para um determinado e-mail, que essas atividades seriam passadas pela plataforma do Facebook
da Prefeitura e da Secretaria de Educação para alguns alunos, mas nada questão obrigatória. O segundo momento já foi a elaboração por parte da Secretaria de Educação de uma apostila, de um caderno de atividades que não teve interferência do corpo docente do município. Nós não participamos desse primeiro momento da elaboração desse caderno 1, como eles estão dizendo, e esse caderno foi entregue, né, através de um programa aí nas escolas e pelo transporte da Secretaria de Educação no difícil acesso. E agora, num terceiro momento, nós fizemos reuniões por área, né? E nessas reuniões ficou decidido que os professores iriam fazer atividades, estudos dirigidos, na verdade, e que já foi enviado, já teve a sua data de envio, que esses estudos dirigidos seriam analisados e colocados num caderno 2. Então, essa é a ação por parte da Prefeitura de forma como rede. Mas aí eu quero abrir uma aspas aqui em relação à minha escola, né? Eu me apoderei. Eu estou no Condessa há 10 anos, desde que eu entrei na rede municipal, e a Escola Municipal Condessa do Rio Novo, que é a escola que fica perto do hospital, uma escola central, que é uma escola, assim, quando a gente fala de escola central, a gente fala de uma escola que a gente tem uma dificuldade muito grande de sanar problemas, porque os problemas dessas escolas centrais, eles vêm de diferentes realidades de bairro, né? Então, nós atendemos uma ampla, né, rede no município, desde a zona rural até chegar perto da comunidade escolar do bairro da escola. Nós, do Condessa, então, aderimos, após os 15 dias do recesso, utilizarmos a plataforma do Facebook também, onde foram criados grupos por ano, né? Desde o primeiro ano, que é a primeira turma da escola, até o 9º ano. E nesses grupos nós começamos a disponibilizar materiais de leitura, materiais como atividades, como vídeos de domínio público, né? Para que os alunos continuassem as atividades referentes àquela matéria que a gente, na verdade, estava no meio do bimestre. A gente estava caminhando, né? 13 de março, a gente teve 4 semanas de aula somente, mas então a gente já tinha dado início ao conteúdo do bimestre. E essa é a nossa realidade. Infelizmente, a gente bate com grandes problemas de conectividade, que eu acho que é o maior problema que a gente tem a enfrentar aí. A gente tem a questão, né, da educação inclusiva, porque nós, do Condessa, temos uma grande quantidade de alunos da educação inclusiva. Nós temos alunos surdos, nós temos alunos, né, com problemas auditivos, nós temos alunos com déficit, e isso é problemático porque nós, dentro da sala de aula, já temos essa questão do problema de trabalhar esse tipo de inclusão, mas que, graças a Deus, temos um apoio, né, profissionais dentro da escola muito bons e um apoio para poder desenvolver esse projeto. Então, assim, eu acho que o pior problema está sendo quando a gente encontra, né, no WhatsApp, nos grupos que a gente tem, né, porque eu nunca tive tanto grupo no WhatsApp, porque são 8 turmas que eu tenho e estou participando desses WhatsApps. E, assim, é aquela assim, professora, eu não consegui baixar a sua atividade porque eu não tenho dinheiro para poder colocar crédito e ter acesso à internet. O meu roteador não aguenta isso. Então, assim, eu nunca gastei tanto em tanta impressora, tanta tinta, porque a gente trabalha com coração. Então, quantas atividades, quantos alunos me pediram para que eu imprimisse as atividades, e utilizo a loja do meu esposo, que é uma loja que está aberta desde o início,
para que esses alunos procurem lá na loja e eu deixo nos envelopinhos com o nome e eles vão procurando lá para pegar. Então, eu acho que, assim, pandemia, educação, pandemia, a gente sempre vai bater na questão da conectividade, né? Então, mas, assim, nós estamos, a Secretaria de Educação está sempre em contato com a gente, nós estamos tendo esse contato e a Escola Condessa do Rio Novo está tendo um diferencial muito grande em relação a essa postura aí. Então, a gente está baseado em legislação, sim, né? A Secretaria está tendo essa base para poder lançar essas atividades. Vamos esperar esse caderno 2 e após hoje, né, o que o MEC lançou hoje, aí, as novidades em relação a essa, como que vai ser feito depois, né, essa demanda da carga horária que está sendo muito discutida, e o MEC hoje fez lançou, né, como pode, qual o caminho a se tomar no finalzinho dessa pandemia e começar a pensar no retorno desse ano letivo. Tá bom, Thaís. Dessa forma. Obrigada, eu vou passar para o Conte agora, mas antes do Conte eu queria aqui agradecer Tatiana, diretora do Zulmira, a Patrícia do Barão, a Cristina, diretora do Numes, Zalinha, fisioterapeuta, Leandro Pedroso, Silvio Maciel, Dulce Galindo, aí de Niterói, Padre Valdir está aqui com a gente, que legal, Leca, Simone Cipriano, meu querido amigo Wallace Honorato, Jussara, tia Jussara Pedroso, tia Valéria está aqui, né? Inara está aqui, Guaiçara, Cláudia Rodrigues, Vilma, obrigada por vocês estarem aqui. Conte, você ouviu aí a fala da Thaís e deve ser o que você está ouvindo por aí, o que você tem para trazer para a gente? E já te trago uma pergunta que chegou aqui, se você puder, que os pais estão muito preocupados com a garantia do ano letivo, se você puder ajudar a gente nisso. Olha, pessoal, eu acho que o desafio está posto. A primeira questão que temos que refletir bem junto à comunidade escolar é o papel, eu diria, quase que sobrenatural, que os professores brasileiros, os educadores brasileiros, vinculados à educação básica, que muito pouca experiência ou quase nenhuma experiência tinham no projeto da educação remota, chamada Educação à Distância, IAD, há mais de uma década presente no ensino superior, já com uma larga experiência, e aí em Paraíba do Sul vocês conhecem bem o projeto do Estado CEDERJ e CCERJ, dos grandes projetos. Eu costumo falar na Assembleia Legislativa que era o grande projeto de educação pública que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro nos últimos 40 anos. Aliás, 40 não, 30, porque antes dele teve o CIEP, que foi interrompido. Tá? Mas, enquanto projeto de política de Estado, o CEDERJ-CCERJ, né, ele foi tão bem estruturado e garantido a sua continuidade, independente dos governos que foram se sucedendo, e aí o consórcio das universidades públicas presente no Estado do Rio de Janeiro foi fundamental, e garantiu um menino do extremo sul, do extremo noroeste, do extremo norte do Estado do Rio de Janeiro, se graduar em Química pela Universidade Federal Fluminense, se graduar em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a mesma qualidade do curso presencial, pelo grau de investimento que foi feito, pelo grau de expertise que foi desenvolvido nas plataformas, né, na questão dos profissionais. Agora, vamos imaginar, aí eu estou falando tanto para o educador da rede pública, professora Thaís, quanto para a rede privada. Qual a experiência que tínhamos, né, de uma educação remota, já que a nossa história foi sempre da educação presencial, o modelo de educação que estudamos e aprendemos a fazer. E aí a Thaís tocou num ponto que é o grande debate. Primeiro, eu acho que todos nós temos que aplaudir os educadores. Todos nós, porque em tempo de pandemia, e me lembrava aqui do filme Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, né?
pensar em amor, porque a gente fala em educação, pensa também um pouco na questão do amor. Né? E o que os professores estão fazendo, cada um com as suas limitações, cada um com seus desafios, e a maioria delas, aí não deles, mas também hoje delas e deles, que todos são chefes de casa e de família, estão passando os mesmos dilemas da quarentena, que a mãe em casa está passando com os seus alunos, ela está em casa passando com seus filhos e com seu marido e com a sua família. E, além disso tudo, ainda tem que preparar aulas remotas que ela não tinha expertise nenhuma. Vejam que desafio. Então, a primeira parte aqui das reflexões que tenho feito, Gisele, é aplaudir assim os seja. educadores brasileiros. Aplaudir. Porque eu diria, se as mães em casa... Outro dia bati um papo com um grupo de professores e falava, ó, tem gente em casa querendo morder o cachorro, porque está 70 dias de quarentena, dentro de um apartamento. Vocês aí em Paraíba, a maioria ainda está dentro de uma casa. Agora, imagina na região metropolitana, que é dentro de um apartamento, com filho ou filhos, marido, com todos os problemas que uma quarentena de 70 dias impõe a qualquer ser humano. Então, tem gente querendo morder o cachorro. Agora, imagine a professora ou professor que tem tudo isso e, além disso tudo, ainda ter a cabeça tranquila para poder conseguir vencer desafios de uma tecnologia que pouco usava, a tecnologia remota. Eu quero aqui, a Thais colocou muito bem, o problema da conectividade. Essa pandemia, ela está mostrando para a sociedade brasileira o desastre que tem sido o programa de conexão. E outro dia, eu acho que a Gisele acompanhou, eu debati com o secretário de Educação do Estado e falei as denúncias que fiz ao longo dos meus mandatos na Assembleia, da quantidade de recursos públicos, dos 25% de educação, que foram investidos em um projeto de TI que não era projeto de Estado, era projeto de pessoas. Premiar laptop, vender laptop, botar um computador na mesa de cada professor para fazer a chamada escolar sem nenhuma conectividade na escola de alta escala para isso. E não se teve um projeto de Estado. E um Estado do Rio de Janeiro que é pequeno, territorialmente pequeno, 92 municípios, já todos ligados por fibra ótica, pelo Proderj há mais de 10 anos, para atividade pública. O Estado do Rio tem as vias de fibra ótica do Proderj em quase todos os municípios. E se a gente for ao governo federal, o Proinfo, um programa de informatização, de política de informática, de 1984, tá? E que muito pouco foi feito. Ou seja, o que estamos vendo hoje é uma bruta disparidade, que não é só mais na questão da pobreza, da renda, que gera pobreza às pessoas, mas uma disparidade na questão da conectividade com a sociedade do conhecimento. Eu acho que esse é o grande debate que os educadores, depois dessa pandemia, terão que fazer com a sociedade brasileira. Ou seja, essa ferida ela foi mostrada hoje para as famílias. Não é possível, com tanto dinheiro que é gasto em outras coisas, o Estado brasileiro, e o Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso debate aqui, ao invés de ter distribuído o que distribuiu, o que se investiu com aluguel de equipamento, na era de Cabral, na era de Pezão, na era de Garotinho, e agora, lamentavelmente é o Rio de Janeiro, né? Ou seja, né, as contas do governo são reprovadas no primeiro ano já de gestão porque não aplicou os 25% mínimos de educação. Nós estamos falando dos mínimos, não é nem dos máximos, não. Porque os governos não pensam nos máximos para a educação, porque acham que a educação é despesa, não é investimento. Então está feito aí, né, o grande desafio nosso, conectividade. Ou seja, a conectividade mostra a disparidade da sociedade brasileira para nós ingressarmos no nosso século, que é o XXI, que o desafio é conhecimento. E a base do conhecimento é a educação. É a educação conectada a essas ferramentas da tecnologia, essas ferramentas do mundo moderno.
esse aparelhinho que nós, mais antigos, chamamos de telefone, mas que o que menos se usa nele é telefone, porque você está conectado com o mundo, com todas as informações. Então, na minha primeira provocação aqui, eu acho que todos nós estamos aprendendo muito, os educadores estão aprendendo muito, né? Estão sendo heróis nesse momento. Tá? Volto a falar, temos que aplaudi-los. Tá? O ano letivo, né? A Thaís começava a falar da questão das normas legais. Hoje mesmo o MEC acabou reconhecendo uma decisão do Conselho Nacional de Educação, ontem, aliás, está na imprensa de hoje, sobre a questão do calendário letivo do ano. Todos nós sabemos que é um ano letivo com um nível de comprometimento. Enorme. Há um nível de comprometimento, em algumas áreas mais, em outras menos. Mas eu tenho certeza absoluta da capacidade dos nossos educadores. O projeto de educação não se esgota em um ano. A gente está falando de um ciclo básico de educação de 13 anos, de 14 anos. Se começou lá na educação infantil, lá na etapa infantil. Claro que temos que cuidar daquelas turmas do término do ensino médio, mas as demais, eu tenho certeza absoluta que o esforço que está sendo feito e os problemas que serão causados na questão do desempenho acadêmico, do desempenho escolar, eles serão devidamente reparados no momento oportuno pelos nossos educadores. Todos nós. Agora, o importante é garantir a continuidade do ano letivo. O que é melhor? A gente suspender um ano letivo de uma geração inteira, como alguns deputados queriam, e apresentar o projeto de lei para a escola pública, por causa da conectividade. E a própria Thaís colocou já aí a capacidade da criatividade dos educadores de Paraíba do Sul. Estão preparando material, reproduzindo material e tentando aí até do seu bolso xerocar esse material para o aluno que não tem conectividade na tua área, que não tem dinheiro para pagar um tempo maior de conexão. Está todo mundo buscando encontrar a melhor forma de remediar um ano que no mundo todo, esse debate é no mundo todo, em escalas diferentes, mas é um debate no mundo todo. A pandemia nos pegou de surpresa, mas eu acho que todos nós, e acho que a escola brasileira, especialmente a brasileira, a gente ouvia muito, né, Thaís, Maria Helena e a Alessandra, né, a gente lia e eu via muito que a gente estava na escola do século XXI, mas com o modelo do século XIX. Era a mesma escola do século XIX e XX que os nossos avós frequentaram. O mesmo modelo de sala de aula, o mesmo modelo de aula presencial. Isso está tudo mudando. Eu acho que nós sairemos com uma escola diferente desse processo todo. Esse desafio está colocado para todos nós, mas eu quero aqui, fechando essa primeira participação, colocar aqui a grande questão que está aberta é a desigualdade de acesso a conhecimento, ou seja, a falta de conectividade, a falta de investimentos federais e estaduais, os recursos do Proinfo que vão ficando se acumulando em cada encerramento de orçamento da União, né, para se fazer lá a questão do superávit primário. Acham que tecnologia da informação não é importante. E nós estamos vendo que o grande desafio hoje são essas ferramentas para darem acesso a essa nova geração à chamada era do conhecimento. Acho que o desafio está posto, mas nós sairemos melhores, os educadores e a sociedade. Mas eu estou falando aqui do desafio para os educadores. Os educadores seguramente sairão melhores do que entraram nessa crise imposta ao nosso calendário letivo, ao nosso modelo de escola, a forma de ensinar que tínhamos. Tudo isso está mudando. E numa velocidade, eu não vou falar a favor da pandemia, porque ela está levando vidas e está nos impondo quarentena, mas ela tem um aspecto aí. Ela acelerou uma mudança que em algum momento aconteceria na estrutura da educação brasileira, que é essa conectividade, ou seja, o uso, quando eu falo ser mais usual nas nossas relações
educador educando, família, dessas tecnologias que estão disponíveis hoje em escala inimaginável. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, já criaram outra mais avançada do que a gente acabou de aprender. Mas o debate está posto e eu quero parabenizar essas 3 educadoras que aí estão. Eu tenho certeza que cada uma está enfrentando o seu desafio no dia a dia. Prazer estar com vocês aqui. E acho que falei demais nessa primeira provocação. De jeito nenhum. A sua fala é sempre uma aula para todo mundo. Fica todo mundo ouvindo. E aí, pegando... Antes de passar, Alessandra, eu vou passar a bola para você, pegando o gancho de uma fala do Conte. Mas eu queria aqui agradecer a Ivone Marcolini, minha querida amiga está aí, Ana Paula, agente comunitária, Sandra e Suzana Godoy, Vilma, um beijo para você, tá? Rui Vitorino, professora Patrícia Gonçalves, Karina Fonseca, Cida Chaves, Marcelo Tyson, Rosa Filgueiras, minha amiga lá de Miguel, né? Lilian Santos, Cristininho Uau, Zeca Silva, Tânia Vaz, querida amiga, Clarice Junqueira. Você está aí feliz, que bom que está sendo bom para você, que você falou que estava muito angustiada com esse papo. A professora Rita de Cássia, que foi aluna nossa lá no Barão também. E aí, Alessandra, pegando esse gancho da Thaís e do Conte, dessa questão da conectividade, essa história que o Conte traz, lembrando, você que é do Estado e passou por isso, todo aquele investimento feito lá atrás, nos aluguéis dos computadores, blá, 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 blá. A gente não precisa entrar nisso, quem estava lá sabe que não desencadeou. Quais são os principais desafios que você, como professora do Estado, está enfrentando e está vendo os seus pares enfrentarem? Gisele, uma das frases que eu mais tenho repetido nessa quarentena é que a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Acompanhar todas essas mudanças está sendo muito complicado. E aqui na rede estadual, o Conselho Estadual de Educação, ele se antecipou ao Conselho Nacional de Educação, colocando, né, as aulas, uma plataforma online para uso dos professores e dos alunos, o que foi completamente excludente a partir do momento que parece que tiveram a ilusão de que os alunos tinham um iPad de última geração, um mega computador e uma mega internet, e essa não é a nossa realidade. O Barão de Palmeiras hoje conta com uma sala de informática nova, os computadores novos, todos reformados, uma sala de multimídia muito bem estruturada. Só que são recursos que não são usados por 100% dos professores, porque nem todo professor sabe usar ou não está habituado a usar aquilo. Fora isso, o Barão ele também recebe uma quantidade de alunos de zona rural muito grande. Werneck não é só o centro de Werneck. Você foi professora lá, as meninas estudaram lá, sabe o que eu estou falando. A gente tem alunos de Matozinhos, de Sardual, e não tem acesso à internet. Eu costumo dizer que o celular do aluno é para Facebook, WhatsApp e Instagram. Além disso, às vezes ele não tem uma rede de Wi-Fi boa que a gente possa ter em casa. Ou às vezes nem esse professor tem. Então, o Conselho Estadual de Educação se antecipou, né, junto com a Secretaria. Quando eu digo antecipar, é porque o Conselho Nacional de Educação demorou a dar o norte para os outros conselhos. Então, a primeira diretriz do Conselho Nacional de Educação saiu já finalzinho de abril, início de maio. Então, nós ficamos no mês de março e praticamente o mês de abril todo com os conselhos, né, sem saber o que fazer, que passo que eu posso tomar, que é um passo legal, que é um passo seguro. Pois bem, aí fizeram essa plataforma na rede estadual, só que os professores de ensino religioso, de educação física e de espanhol, e aí eu coloco todas as outras línguas estrangeiras optativas que tem na rede estadual, francês, enfim, também não tem acesso a essa plataforma. Então, é uma plataforma que ela não atinge 100% dos alunos e não atinge 100% dos professores. Porque a partir do momento que você deixa disciplinas fora desse acesso, você está excluindo também o professor, não só o aluno.
E entre várias outras questões que a Thaís disse, como a questão, né, do acesso, a questão da conectividade. Então, o Estado hoje, o professor está fazendo aquilo que ele pode, e aí ele vai além daquilo que ele pode, porque nós somos treinados para dar aulas, digamos assim, né? É o que a gente sabe fazer e sabe fazer bem feito. Só que a gente virou editor de vídeo, programador, você tem o celular que era de uso pessoal, agora ele não é mais, porque você teve que disponibilizar, por mais que o professor quisesse, assim, não, é o meu número, eu não quero que isso se espalhe. Você não dá aula para uma turma de 30. Você pega 10, 8, 5 turmas, 2, 3 redes, e aí aquilo que era de ser para o pessoal virou a primeira instrumento de trabalho, né? Então, hoje a gente tem, nós, professores, estamos trabalhando muito mais dentro de uma quarentena do que se fôssemos dar aula presencial. Nós estamos sobrecarregados e lidando com aquilo que a gente não tem domínio. Porque quando a gente está na sala de aula falando, se a gente está explicando pelo olhar do aluno, a gente já sabe que alguma coisa ali não está certo. Você falou ou deixou de falar alguma coisa que seu aluno entendeu. E aí, rapidamente, você já muda de estratégia. Agora, como que você faz isso quando você envia um texto para o aluno? Ou você grava um vídeo e disponibiliza isso para o aluno? Então, esse primeiro contato que a gente tem, esse olho no olho do aluno, isso foi perdido. E para mim, a parte mais difícil. É você saber, assim, o que eu estou fazendo está atingindo o aluno como deveria? Ele está conseguindo entender? Ele está conseguindo acompanhar? Por outro lado, tem a família. A gente também não pode esquecer que muitos pais têm um grau de estudo inferior à série ou ao ano que o aluno está. Então, esse pai, essa mãe pode estar trabalhando, chega em casa cansado, aí o celular da mãe pode ser um pouquinho melhor, então fica naquela disputa, a mãe cansada quer dar uma relaxada mexendo no Facebook, mas o aluno precisa do celular da mãe porque tem que fazer uma atividade. Ele pode pedir assim, mãe, me ajuda aqui. E aí? Eu não sei fazer isso. Eu não lembro como que faz isso. Então, um lado, digamos assim, positivo dessa bagunça toda é entender mais do que nunca que a família precisa da escola e que a escola precisa da família. Esse elo que a gente sempre bate enquanto educador, que escola e família têm que andar juntas, a gente está vendo isso hoje funcionar muito na prática. E quanto que muitas das vezes esse abismo, quantas vezes a gente lida com o aluno do 6º ao 3º ano do ensino médio e você só vai conhecer esse pai e essa mãe no dia da formatura do 3º ano. E agora não, a gente está em contato com esses pais o tempo inteiro. Então, assim, a gente saiu do discurso, que é uma parceria que precisa funcionar, para a prática. Um sem o outro não adianta, não vai caminhar legal. E o mais difícil, né, digamos assim, que agora a gente está conseguindo pisar com um pouco mais de firmeza nesse terreno que ele continua instável. Mas, ao mesmo tempo, a gente já está pensando no depois. Porque uma das primeiras funções da escola é a socialização. Como que você fala para esse aluno do 6º ano, que ele está naquela transição, né? Sou criança, sou adolescente, que ele vai voltar para uma escola e que ele não pode mais abraçar o colega? Como é que você fala com um aluno de 3º, 4º ano do fundamental, que ele não vai abraçar, que ele não vai beijar a professora? Para que escola que a gente tem que pensar pós-pandemia? Eu acho que o desafio agora é que está sendo complicado, a gente está tendo que lidar com aquilo, com o vírus letal, que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe como que isso está impactando a vida dos nossos alunos, como que a gente vai receber. Então, assim, a gente tem que pensar que alunos, pai e mãe perderam emprego, perderam entes queridos, perderam contato com seus familiares. Esse aluno perdeu a escola, que é um dos primeiros meios de socialização, e perdeu a merenda. Muitos só têm ali
para a sua refeição e como que a gente vai voltar. Como que eu acho que o pós-pandemia talvez seja um desafio muito maior do que agora. Porque enquanto está cada um dentro da sua casa, vamos dizer assim, a gente está começando a pisar com mais firmeza no terreno arenoso. E agora, como que a gente pensa numa possível volta? Como a Thaís falou e o Conte falaram, ontem foi publicado um parecer do Conselho Nacional de Educação com diretrizes sobre um possível retorno. E assim, o que me espantou nesse parecer foi o Conselho Nacional de Educação disse, olha, cada rede resolve aquilo que for melhor para você. Você pode contar essas atividades online como hora, você pode trabalhar nas férias, mas nós, professores, não estamos em casa à toa. Esse aluno, ele não está em casa à toa também. Principalmente os alunos do terceiro ano, que tem aí o Enem batendo na porta, que foi adiado, ninguém sabe como é que isso vai ficar. Então, assim, como que você fala que você pode usar o período de férias para pagar, digamos assim, um possível retorno, se você hoje não está em casa à toa? Você está trabalhando, e a gente está trabalhando muito. E aí, quando o Conselho Nacional de Educação deixa isso a cargo de todas as redes, parece que eles estão desconhecendo a nossa realidade. Eu trabalho no Estado e trabalho na Prefeitura de Vassouras. Se os dois resolvem fazer o mesmo calendário de retorno, como que eu vou estar um sábado letivo lá e o outro aqui no Barão de Palmeiras? E o outro na escola particular? Então, assim, talvez as feridas da educação nunca tenham sido tão expostas. A educação brasileira ela tem feridas profundas e que talvez seja a primeira vez que a sociedade, de um modo geral, esteja vendo essas feridas. E aí cai mais uma responsabilidade no nosso colo enquanto educador. Como que a gente está expondo isso? Porque, querendo ou não, a gente está se virando em dar uma aula para o aluno, mesmo sem estrutura, mesmo sem condições. A rede estadual enviou material impresso para os alunos, que são as atividades autorreguladas, que é o material de 2013. Que muitos professores que não têm acesso à conexão professor não têm acesso a esse material que o aluno está entregando, que não está de acordo com a BNCC, é um documento antigo, e que a partir do momento em que esse aluno da rede estadual recebeu esse material impresso, ele deixou de acessar a plataforma. Eu não preciso mais ficar entrando online porque eu tenho meu material aqui e eu estou fazendo. Então, assim, são várias confusões que a gente está tendo que lidar agora. E será que nós, professores, nessa questão de ver a educação enquanto missão, enquanto amor, será que a gente também, mais uma vez, não está tampando essa ferida com band-aid? Então, assim, seria mais um desafio e talvez mais uma responsabilidade que a gente esteja carregando nas nossas costas. Valeu, Alessandra, obrigada aí. Olha, a gente já tem algumas perguntas, mas antes da gente passar as perguntas, eu vou passar para a Maria Helena falar sobre os desafios que ela está percebendo na educação dos alunos com necessidades especiais, que já é um processo desafiador em momento normal, né, Maria Helena? Imagina agora. E aí, a entrada da Maria Helena é interessante porque a gente tinha fechado essa live comigo, Conte, Thaís e Alessandra, e aí eu recebi algumas provocações. Espera aí, né? E os alunos com necessidades especiais. E aí, aqui é assim, a gente vai ouvindo as pessoas e vai se adequando. E agradecer aí essa disponibilidade da Maria Helena. Fala com a gente como é que está isso aí. E depois a gente tem algumas perguntas. Eu acho que a palavra de hora é desafio, né? Como você falou, eles na aula presencial, nas escolas, eu pego um link lá na fala da Thaís, né? De uma escola aqui do município, tantos alunos incluídos, com tantas necessidades especiais diversas, e essa questão, como a Alessandra também falou, estou tentando, né, pegar um pouquinho de cada, a questão da importância da aula presencial, dessa socialização desses alunos, né, desse contato.
Eu tenho escutado assim, muitas questões de algumas mães, né, que eu tenho contato com as minhas mães de sala de recursos, e elas, essa questão da rotina em casa, né? Se para a gente está difícil, está complicado compreender toda essa situação de pandemia, para eles é quase impossível, em alguns casos mais específicos, né? As mães estão tendo que, a cada dia, vencer um desafio, né? De explicar que mais um dia eles não vão para a escola. Pelo menos os que eu tenho contato, eles adoram a escola. Né? É um momento único para eles. Uma outra questão também hoje mesmo, conversando com a mãe, a questão de que pararam com as terapias, as atividades. Então, assim, parou tudo, né? O que elas estão podendo fazer em casa, elas estão dando continuidade, outras não conseguem. Como a Thaís disse, né? Os cadernos, né, foram oferecidos. Nós estamos tendo contato também, reuniões, e estão sendo montados cadernos específicos do atendimento de sala de recursos, né? Que já vão seguir agora também. Tudo muito novo, né? Então, as professoras que atuam com turmas que têm alunos de inclusão sempre foram orientadas na questão das adaptações, das adequações curriculares, e isso em aula presencial, em sala de aula, alguns alunos com direito aos cuidadores, aos monitores, e também alunos, por exemplo, surdos com direito ao intérprete, que é uma mão na roda, como os professores falam, né? Eu sem o intérprete, eu não consigo caminhar. E é uma outra questão também que agora em casa, né? Na verdade, esse ano, como a Thaís disse, foram poucos dias de aula, né? Não havia nem chegado o auxílio para as professoras de sala regular. Os intérpretes ainda estariam chegando, isso rede estadual também, né? Estava começando a essa questão de contrato e tudo isso, realmente eles sentiram, e agora em casa é complicado. A questão do acesso à internet, a gente sabe disso, como a Alessandra falou, por exemplo, Barão de Palmeiras, né, Werneck, tem alunos de zona rural, né, que podem até ter, mas não é todo dia que a internet também está pegando. Então, a gente está com essa preocupação, sim. Então, estão sendo feitos cadernos, né, com atividades diferenciadas. Na parte do Estado também, todo o material está sendo preparado, né? E quem quiser saber melhor também, é só ter acesso diretamente à Secretaria de Educação ou à Regional, Vassouras, né? E a gente orienta isso aos professores que possam adequar as atividades de acordo com aquele aluno que ele chegou a conhecer, né? E nós também estamos dando um apoio com as professoras de sala de recursos, com essas atividades diferenciadas, que da melhor forma possível, que eu acho que a gente só vai conseguir saber se acertou, né? Acerto e erro com a devolutiva dos pais, né? Isso a gente já tem alguns. Eu não gostei muito, eu achei que não foi legal. Nesse primeiro momento não chegou nada ainda adaptado. Vai chegar, a gente está caminhando, é um dia de cada vez, né? Mas as preocupações são comuns a todos os outros alunos e são comuns a mim enquanto mãe de duas meninas, né, que também estão nessa daí. Às vezes a internet não dá para os três usarem ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai se adequando, né? O Conte falou da questão do pós-pandemia, né? Isso é preocupante realmente. Como a gente voltar, né? Eu tenho experiência, eu sei que a Cristina está aí assistindo a gente, por exemplo, o NUMES, que é um núcleo de educação especial, né? Como retornar com esses alunos e proibi-los, né? Limitá-los ao abraço, ao beijo, aquele contato tão gostoso que a gente tem todo dia, né? Eu acho que a gente está num momento muito difícil, né? De desafios mesmo, e não temos previsão de quando isso, infelizmente, de quando isso vai ter fim, ou, por exemplo, uma proposta de retorno, e o retorno também é muito preocupante. Tá joia, Maria Helena, obrigada. Eu tenho umas perguntas aqui, eu vou direcionar uma para o Conte, mas primeiro eu tenho que agradecer aqui, dar boa noite, Claudiana, Alair, Tânia Stephanie, que a gente fez magistério junto, Tuan, Deise Vaz, minha amiga, Leonardo Medeiros, Daniela Turba, Sônia Trancoso, que dá aula de informática, e ela está falando aqui o seguinte, que ela dá aula de informática, e que essa galera acha que mexer o WhatsApp, Facebook é dominar a tecnologia.
né? E hoje isso está aparecendo, né? Sabe mexer em WhatsApp, Facebook, Instagram, como a Alessandra falou, mas na tecnologia não vai, né? Jussara Lima, que é professora, está dizendo que aluno domingo meia-noite quer saber o que tem que fazer do trabalho. A vida está assim, a vida do professor está assim. Agradecer aí Rosiane Gobi, Jaime Muniz, meu querido padrinho, Leonardo Vidal de Volta Redonda, Dalila Rampini, Marcinho, lá da Rangel, Maninha, Lucelena, Léo Cunha, Pedro Lima, lá do Rio, Cíntia Gobi, Sueli Estelma, Fátima, mãe da Alessandra, está aqui, né? Margarida, Rodrigo Lopes, Ronaida fazendo declaração de amor pro Conte, cheio de coraçãozinho ali, né? Taidinho, professor também lá do Numes, e aí Nilda Lopes. E eu vou começar aqui, Conte, com uma pergunta da Nilda Lopes, que é militante nessa área de educação, que é o seguinte: como avaliar esses alunos? O desafio para avaliar esses alunos, como que os professores podem fazer? Ô, Nilda, como eu falei, esse debate é um debate mundial, né? Todos nós estamos debatendo com os nossos grupos, né, o melhor processo de avaliação, né, nesse ensino remoto, onde as escolas que estão um pouco mais avançadas nessa conectividade, né, já estão com aulas online, aulas gravadas na plataforma e material. O modelo de avaliação ele será um modelo também remoto, com uma experiência nova para todos nós. Eu entendo que, como em vários países da Ásia e da Europa, que a pandemia do Covid-19 chegou antes aqui da América e da América Latina, América do Sul, as escolas lá, em algumas regiões, também já estão retomando as suas atividades presenciais. Então, tudo isso vai ser um modelo de aprendizado para todos nós. Eu tenho certeza absoluta que essas experiências que já estão acontecendo em alguns países, nós estamos lendo, estamos acompanhando, vai servir com modelos aqui que nós iremos também adotar dentro de novos protocolos sanitários, de novos protocolos de convívio social. Claro que isso vai ser tudo mudado. Como eu disse no início, esse debate não está posto só na educação, está posto nas nossas vidas. Seja no escritório, seja na indústria, seja no hospital, seja na escola, seja no nosso convívio do dia a dia. A humanidade sairá diferente, pelo menos nessa fase pós o pico da pandemia e o início da flexibilização até a vacina cientificamente comprovada de controle do vírus. Então, eu não tenho resposta como avaliar. Todos nós estamos aprendendo também nesse processo de avaliação remota, que, como disse, não tínhamos experiência, nós da educação básica. Eu, no meu debate com o secretário Pedro Fernandes, eu cobrei muito, porque que não tinha se aprofundado a parceria da SEDUC, do estadual, com a expertise já acumulada no CEDERJ-CCERJ. Ou seja, nós já transferimos o antigo supletivo, que é o SEJA, para o CEDERJ, já com plataforma semipresencial. A gente já tem educadores da educação básica ligados ao antigo sistema de supletivo, os nossos SES, que hoje são SEJAs, ou seja, não me lembro mais o nome, eu participei desse debate da transição da SEDUC para o CEDERJ, mas já é um projeto exitoso também. Nós retomamos o espírito de rede nos antigos SES, que tinha se perdido, que o Estado não produzia mais material pedagógico. Então, cada unidade produzia o seu. Então, não tinha mais o sentido da rede supletiva, da rede do SES. E o CEDERJ entrou bem nessa área. E eu cobrei do secretário, por que não se aprofundou? Claro que não estou cobrando nenhum milagre, o intervalo é todo muito curto. A Alessandra lembrou, nós paramos as escolas no meado de março. Por mais que já tenhamos aí 2 meses e meio, mas são 2 meses e meio de muitos desafios, é um período muito curto.
né? E tenho certeza absoluta que cada semana está sendo um acúmulo de aprendizado, e em cada semana que passa dessa quarentena que impõe a aula e a educação remota, os educadores estão ficando mais capacitados para esse enfrentamento, vai se acumulando a experiência e vai ser assim no processo de avaliação. Como vamos fazer uma avaliação subjetiva, né, numa educação remota? Né? Vamos fazer só objetivo? Esse debate está permeando a todos nós. Então, eu não tenho, eu acho que ninguém tem respostas ainda para essas indagações todas. Eu vou sempre enfatizar nas minhas participações e intervenções, né, o meu aplauso, o meu reconhecimento. Né? A Maria Helena colocou aí a educação inclusiva, né, a educação para os portadores de deficiência. Olha o desafio. Olha que desafio maior ainda. Na verdade, já era, né, Maria Helena, um desafio para a escola presencial, e você deve ter participado muito do debate do Plano Nacional de Educação, que queria acabar com as escolas especiais, uma loucura. Nem os países desenvolvidos fizeram isso. E aqui alguns pensadores da educação para as pessoas especiais, com necessidades especiais, queriam terminar com Pestalozzi, com a PAI, uma experiência acumulada, expertise acumulada única no país, e quase querendo transformar as escolas em depósito de crianças portadoras de necessidades especiais. Né? Ou seja, isso é uma coisa que nem a Suécia fez, nem a Finlândia fez, que são países altamente desenvolvidos, e dependendo da necessidade, a criança tem um atendimento. Claro que agrupá-la faz bem, todos nós sabemos, mas agrupá-la com condições, tendo o segundo educador em sala de aula, né, tendo o segundo educador acompanhando, dependendo daquelas necessidades identificadas, tendo uma equipe multidisciplinar, tendo a sala de oficina. Né? Agora, não tendo nada disso, que é colocar uma criança portadora de necessidade especial dentro de uma escola, tá, que não tem nenhum desses recursos, sejam humanos ou sejam materiais, é uma loucura, é um desastre, é um crime. Eu diria que é um crime. Tá? Então, acho que é um grande desafio, mas a cada semana a gente está acumulando experiência. É isso aí, Conte. E aí, como diz aqui a Suzana Godoy, que fez um comentário aqui, tá tudo muito novo, né? Vai ser na base do ensaio e erro. Tem mais pergunta aí? Tem mais pergunta aqui que eu vou fazer. E quem sabe, talvez, outro dia eu estava conversando com alguém, não sei, falando que talvez seja a hora do professor voltar a ser valorizado, né? Porque eu sou da época em que o professor era valorizado e respeitado. Eu fui... Thaís, acho que a gente teve essa conversa outro dia, né? Thaís foi minha aluna e essa coisa se perdeu. Quem sabe agora o professor vai voltar a ter a sua importância, né? O seu papel, a sua valorização na construção desse mundo, principalmente esse agora que está requerendo muita mudança da gente. Tem uma outra pergunta aqui que é da Tainá Lopes. Nos deparamos também com diferentes níveis de preparo educacional da própria família. Nem todos os pais tiveram estudos. E como auxiliar em casa seus filhos? Alguém se aventura aí ou a gente vai passar para o nosso mestre Conte? Como é que a gente vai fazer? Porque a Alessandra falou com propriedade nisso aí. A Alessandra podia falar um pouquinho da experiência dela, porque ela tocou nesse ponto. Né? Ou seja, muitos pais não terem, né, a escolarização dos seus filhos. A Alessandra falou muito bem nesse aspecto. Né? Ou não tem, ou não recordam. Saiu do ensino médio, não estudou nunca mais, e aí você tem um aluno lá no primeiro ano, né, vendo aí um gráfico exponencial. E como é que você faz para ensinar isso para um aluno? Né? Como é que você ensina isso para o seu filho se você nunca mais? Apesar de, como eu estava comentando com uma professora de matemática, amiga minha, falei, nossa, quem diria que um dia a gente ia ver tanta matéria mostrando a tal curva exponencial que tem que atingir o pico para depois cair. A gente aprendeu isso no ensino médio. Né? Só que nem todo mundo lembra. E também não é obrigado a lembrar
né? Isso aí. Eu acho que a primeira coisa é o pai e a mãe não se sentir culpado quando não conseguir acompanhar o filho, né? Eu não consigo acompanhar o meu filho com relação a isso. Eu acho que a primeira questão é dos pais não se sentirem culpados. E quem sabe isso também não é um incentivo para esse pai, para essa mãe ter uma retomada nos seus estudos. Por que não, né? Eu acho Mas que Alessandra, eu só queria te complementar, desculpe, Thaís. nada. Eu acho que não é só questão do nível de conhecimento em função desse novo aprendizado. Eu estou falando da falta de escolarização mesmo, Alessandra. Se nós fizermos um corte etário na sociedade brasileira e tirarmos toda a população abaixo de 18 anos, os nossos números educacionais são desastrosos, especialmente na área rural, especialmente no interior brasileiro. A gente é um país que a gente está discutindo aqui conexão, tecnologia, sociedade do conhecimento, inovação, e 8% da população ainda é de analfabetos. Ou seja, 60% da mão de obra ativa é considerado alfabetizado funcional, não terminou sequer, mal completou o primeiro ciclo do fundamental. Se a gente fizer um corte etário acima de 18 anos, a situação educacional brasileira ela é dramática. Nós vamos lembrar aqui, vocês educadoras, que enquanto a América Latina toda já tinha combatido a escolarização universalizada nos anos 70 e 80, o Brasil só consegue isso nos anos 90 com o Fundef, que vocês se lembram, que virou moeda para matrícula. A forma de se abrir escola no Brasil foi o financiamento criado pelo Paulo Renato, ministro da Educação. Estamos falando final dos anos 90. Nós estamos falando final dos anos 90. Então, a gente tem uma taxa de defasagem educacional que, como a Alessandra falou, nós estamos sentindo agora nesse desafio que é essa criança que hoje está numa idade, numa série mais avançada do que o seu pai frequentou, tá? E está precisando desse pai para ajudá-lo em casa nas suas atividades escolares. Não tem mágica para isso aí. Não tem mágica. Por isso que eu estou aplaudindo os educadores. Estou aplaudindo os professores. Tá? É uma injustiça o déficit educacional brasileiro, falta de política, isso que a gente falou no início, investimentos baixos, governos acharem que é despesa, não é investimento, enfim, e a gente continua vivendo de commodities. Somos o país do commodities. A gente tem que vender uma tonelada de trigo para importar um telefone celular, que a gente não tem inteligência, que não se investe em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo. Esse é o grande debate, que acho que nós vamos sair também desse momento que estamos vivendo, que fica claro essa profunda ferida da desigualdade, do acesso aos novos meios de comunicação. E quem não tem acesso aos novos meios de comunicação está à margem do mundo do século XXI. Essa é a grande verdade que nós, educadores, vamos ter que provocar. Tá? E nós somos sempre vanguarda nessas provocações. Desculpe se eu atropelei aí a colega Maria Helena. Desculpe, Maria Helena. Tá tranquilo, Conte. Assim, as suas intervenções elas são sempre muito positivas e a gente fica aqui porque você fala de uma trajetória longa nessa área. Enfim, tem uma pergunta aqui, mas antes queria agradecer ao amigo Jorge Tartaruga, Eva Xavier, Claudiano, taxista, está aqui, né? Rosária Batista, Bernardo, meu querido amigo Bernardo, lá de Niterói, está aqui também. Tem uma pergunta da Tatiana, que é diretora do Zumira, né? Como todos avaliam o retorno das aulas em julho? Preocupante? Como lidar com essa retomada? Ela está bem preocupada com essa possível retomada. Quem gostaria de se manifestar sobre isso aí? Eu tenho uma informação sobre isso. Ontem eu participei, só que no caso de Paraíba do Sul, eu participei de uma reunião com a secretária de Saúde e ela falava que o retorno das atividades das escolas, eles fizeram um plano e fizeram uma graduação por cores, uns critérios por cores. A escola está na última cor, no roxo. É assim, só vai voltar à escola depois que tiver zerada a qualquer questão de contaminação. Essa foi a fala dela. Então,
pelo que a secretária de Saúde de Paraíba falou ontem, eu não consigo ver a escola voltando em julho, né? Então fica essa pergunta da Tatiana aí, vamos ver quem quer. Ô, Gisela, manifestar. Tatiana, colegas aí do debate. Primeiro o Brasil diferente de outros países, não teve uma liderança nacional na condução do enfrentamento à pandemia, ou seja, uma política nacional. Isso nos deixou, de alguma maneira, né, sem um direcionamento que pudesse... E não vou entrar na polêmica do momento do conflito ideológico que vive o país. Eu estou falando da questão da pandemia. Nós não tivemos um comando nacional, uma voz nacional para o país todo. Acabou que cada governo de Estado, cada governo municipal buscou resolver as suas questões dentro dos seus limites de possibilidades. Tá? Óbvio que, se nós olharmos para o mundo todo, as escolas são quase o último serviço ao retorno. Depois de escola, só o entretenimento de cinema, enfim, teatro, tá? Pelo menos é o que eu tenho lido e aprendido um pouco. Tá? Não vejo, Gisele, perspectiva da gente discutir quando vamos voltar. A pandemia, ela hoje, cientificamente, ela tem duas métricas na questão do seu acompanhamento, né? A questão do Covid. Primeiro, a escala da contaminação. A escala da contaminação na região. Tá? Segundo, a disponibilidade da infraestrutura, e aí você entende mais do que eu, Gisele, da infraestrutura destinadas às UTIs e aos ambulatórios destinados ao Covid. Isso, os cientistas já mostram que o acompanhamento da flexibilização da curva, ele leva em consideração dados estatísticos dessas duas dimensões. A curva da contaminação e o acompanhamento com a questão da testagem, até para você ter a certeza do comportamento daquela curva, coisa que no Brasil está muito baixo ainda. É uma vergonha a testagem do Covid no Brasil. E volto a falar, mais um sintoma da ausência de uma política nacional, de uma direção nacional. E segundo, a questão da disponibilidade da infraestrutura hospitalar. Então, não temos como falar se vai ser final de junho, início de julho, final de julho. Acho que é um debate ainda, na minha visão, muito prematuro. Muito prematuro. E, por outro lado, também, só para encerrar essa participação, e a confiança das famílias em mandar os seus filhos para a escola. Né? Mesmo a escola dentro de um novo projeto de comportamento sanitário, de protocolos sanitários, misturando presencial com remoto, fazendo revezamento de turmas, enfim, não vai se poder. A gente está vendo lá no mundo mais desenvolvido que as escolas já abriram. Você tem um critério de espaçamento de distância, você tem um critério de não usar as áreas comuns, não ter aglomeração. Como é que as nossas escolas estarão preparadas para isso? Esse é um debate que já nós vamos começar. Agora, falar que a secretária de Paraíba ou de Niterói, da minha cidade, ou de Manaus, falar que vai voltar em julho, é muito prematuro. Né? A gente tem que acompanhar um pouquinho mais a questão da ciência médica, que está muito envolvida, efetivamente, em acompanhar o comportamento do Covid, dessa pandemia. Tá joia, Conte, obrigada. Está aqui com a gente também a Júlia, que é a diretora da São Bento, uma escola privada aqui. Né? E aí, no caso, a pergunta da Tatiana, que é diretora do Zumira, eu acho que tem a ver, provavelmente, eu não sei se o Estado já ventilou essa possibilidade, porque a Tatiana é da rede estadual, de voltar em julho. A secretária de Paraíba não vê essa possibilidade. Alessandra, você vai pegar aí, mas eu quero já jogar uma pergunta para você, que é a do Nelson Melo, que ele quer saber o seguinte: quem é da rede estadual aí, se os alunos que vão fazer Enem estão conseguindo ter acesso, né, enfim, às aulas, às apostilas, seja lá o material que for. Tá bom? Tá contigo aí.
Tá, joia. É loucura pensar em retorno agora. Não há essa menor possibilidade, até por uma falta imensa de estrutura das escolas, né? O Estado do Rio passou dos últimos 3 anos com uma política de matrícula escolar que tirou completamente a autonomia dos diretores. Com isso, superlotou as salas, né? Se a gente tem aí uma sala que caberia confortavelmente 28 alunos, hoje essa sala tem 37. Então, assim, como que você divide isso se você não tem sala para colocar esses outros alunos? Como que você trabalha isso com contraturno? Como que a gente trabalha isso com higiene do aluno, se muitas das vezes a gente tem que mandar esse aluno embora cedo porque faltou água? Então, assim, são várias questões estruturais que é loucura pensar em retorno agora, é colocar alunos e professores sobre um risco de vida sem precedente. Não tem como pensar nisso agora. Sobre os alunos do terceiro ano, eles, digamos assim, eu falo dos alunos do terceiro ano do ensino médio, os alunos do primeiro ano do fundamental são talvez os mais prejudicados nessa história toda, que são etapas muito importantes. A alfabetização é muito difícil. Eu costumo dizer que eu não tenho competência para alfabetizar uma criança. São poucos os professores que realmente conseguem dar conta do recado bem feito. Então, a gente tem essa questão com a alfabetização, como tem a questão dos alunos do terceiro ano. Vou falar pela experiência do Barão. Lá, o que tem dado certo são os grupos de WhatsApp. Cada disciplina fez o seu grupo de WhatsApp com esses alunos do terceiro ano e são os alunos que mais participam. Pelo que o secretário estadual de Educação falou, o que a gente sabe que vai concluir 2020 até agora são os alunos do NEJA 4 e os alunos do terceiro ano do Fundamental. Esses terminam, digamos assim, o calendário escolar 2020. Os outros, a gente não sabe se vai até 2021, se vai suspender, se não vai. Até porque, como o Conte falou, essa falta desse comando central fez com que o calendário, né, do Enem rodasse normalmente em meio à pandemia, mesmo com as universidades fazendo suas manifestações contrárias a isso. Então, os alunos do terceiro ano, eles assim são os que mais participam dessas plataformas EAD. Eles têm acesso a essa apostila, né, essas atividades autorreguladas que o Estado mandou, mas é o que eu falei, elas estão defasadas, elas são de 2013. Então, acaba que os professores dão outros tipos de material para esses alunos do que ficando somente com a atividade autorregulada. Só fazer um parênteses, que o Conte falou muito bem sobre a experiência do CEDERJ, é para deixar bem claro que nós não estamos trabalhando com EAD no ensino fundamental nem médio. Quando a gente fala em educação à distância, a gente fala de uma coisa mais padronizada, vamos dizer assim, como a questão do CEDERJ. Quem faz pedagogia pelo CEDERJ, pela UERJ, por exemplo, você faz aqui em Três Rios ou faz lá em Campos, você tem acesso ao mesmo material, à mesma metodologia. E não é isso que tem acontecido na educação básica. Então, assim, está cada professor montando a sua estratégia para uma atividade remota e não numa atividade à distância. É isso aí, Alessandra. Como o Conte falou, os professores, as professoras são os grandes heróis e heroínas de todo esse processo, né? Quem sabe... Zélio, eu queria só dar uma acrescentada no que a Alessandra falou. Esse ano eu não estou com o ensino médio. Eu peguei no estado, eu voltei para fundamental, porque eu saí do Sumira e fui para o Bezerra de Menezes. Mas eu estou tendo assim, muito contato da minha escola, né, do Zumira, da minha antiga escola, com alunos preocupados, alunos do terceiro ano preocupados, porque realmente, assim, material não existe disponível.
Essa pergunta, acho que do Nelson, foi até pertinente, que ele desenvolveu esse projeto chamado Troca Enem, né? Que pegar materiais de escolas privadas, de alunos que já fizeram, materiais recentes que fizeram já os vestibulares, e fazer uma doação para alunos das escolas públicas, para tentarem esses alunos fazerem uma ciranda, né? Uma troca em relação a áreas de estudo ou coisas desse tipo. Então, assim, isso eu acho que eu quero deixar assim, é muito ruim para a gente, a professor, ver como vai ser discrepante, né, a desigualdade no Enem esse ano, porque aí eu também dou entrada numa outra situação que foi falada aí, que foi dos pais, né, não terem esse acesso, os alunos estarem avançados às séries. Eu acho que assim não é só em relação aos pais serem alfabetizados ou não alfabetizados, né? Eu tenho aqui em casa eu tenho 2 filhos, a Vitória que está no 7º ano e o Arthur que está no 1º ano de escolaridade. Meu filho está alfabetizando, né? Vocês podem ver aqui atrás, ó, tem folhinha de A, E, I, O, U, de família silábica, esparramada pela casa para poder inspirar. E assim, só que eu percebo que eu alfabetizei durante 6 anos, né? Eu estou dentro de sala de aula há 22 anos e os meus primeiros anos foram anos iniciais. Eu tenho uma frustração muito grande o que a Alessandra falou, dos pais não se sentirem culpados, mas a gente é uma coisa que vem involuntariamente, porque eu percebo com a Vitória, que estuda em escola privada, ambos, tem conteúdo da Vitória que eu não sei explicar. Eu não tenho domínio de explicação. E o Arthur, com a alfabetização, mesmo eu tendo alfabetizado durante esse período, a alfabetização evolui. Ela pode ter ainda a cartilha, o babebi-bobu, mas existe toda a evolução na aprendizagem. Então, assim, eu acho que um outro caminho que a gente tem que levar em conta nesse momento é essa desigualdade que, assim, eu acho que, como a gente já citou aqui, e a gente trabalha com coração, trabalha com calor, né? Nós somos latinos, nós temos a necessidade do contato físico, nós temos, que eu acho que é uma outra barreira que a gente vai enfrentar nesse pós-pandemia, do retorno às aulas, essa nossa vontade, porque uma coisa que é horrível é dar aula sentada. Eu começo a falar e eu vejo que a minha mão está na frente do meu rosto e é uma coisa, né? É uma coisa. E essa desigualdade, eu acho que é um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai ser, se antes nós já tínhamos uma desigualdade em relação ao público e o privado, mas era uma desigualdade que se falava, mas era velada porque o público estava ativo, né? Nós estamos em sala de aula, nós estamos lá. Agora, isso não vai ser mais velado, isso vai ser discrepante. Essa discrepância vai ser absurda, porque não tem como não ver a diferença do uso das plataformas, né, digitais, dessa conectividade, das famílias que estão dentro da escola privada, sejam eles bolsistas ou não, para o público da escola pública. Né? A gente vê aí, até você mesmo postou no seu Instagram, 99% da classe A está com acesso à internet. Então, ou seja, 99%, enquanto 50% da classe C para baixo tem acesso limitadíssimo. Aí, quer dizer, aí você pega o D, não tem acesso. E aí? Como é que é esse Enem? Como é que vai ser aquele aluno, que é o que a Alessandra falou, a gente em sala de aula, a gente futuca. Em sala de aula, a gente
a gente tem uma devolutiva. E a gente aqui? E essa situação que a gente está passando aqui? Isso está gerando isso está gerando uma angústia muito grande. Eu acho que eu posso falar em nome da maioria dos professores que essa angústia dessa desigualdade que vai ser gerada, que é, né, que vai ser, não, que está, ela já está no âmbito educacional. E agora não mais velada, não se tem como tapar o sol com a peneira, mas não. Ela está aí, ela bateu na nossa porta, entrou, e a gente está nessa situação. Tá? Assim, não é uma provocação, é só um desabafo, porque assim, é muito triste a gente lutar por uma educação e a gente vê que essa educação tá vindo contra a gente. Está vindo, né? A gente está tentando fazer, a gente está tentando com os nossos meios, porque, assim, livro didático. Eu não trabalho com livro didático. Meus alunos me questionam, Thaís, você não trabalha? Não. Por quê? Como é que você pode cobrar um conteúdo se o aluno não tem um livro didático para ele dentro da casa dele? Então, eu não trabalho com livro didático. Então, se eu não trabalho com... Se não tem na escola, esse aluno vai ter dentro de casa? Não vai. É isso aí, Thaís. Olha só, a gente já está com 1h30 de live, tem algumas perguntas, mas a gente não vai dar conta, olha só. E aí eu queria partir para as considerações. Você quer falar alguma coisa? De repente, Maria Helena, a gente começa por você. Só encerrando ali. Então tá ótimo. A gente começa por você as considerações finais, porque você já fala o que você quer e já faz a sua mensagem final e a gente vai rodando. Tá bom? Tá ótimo. Então, só fechando o pensamento da Thaís, eu, enquanto mãe de 2 mocinhas aqui em casa, também estou percebendo isso, presenciando isso, a dificuldade de conseguir ajudá-las, auxiliá-las em conteúdos de 2º ano, ensino médio, 7º ano. Tenho um pequeno de 1 ano e 9 meses caminhando pela casa, que eu gostaria de ter uma creche aberta para mandar ele por uns dias para lá. E aí eu vejo a situação dos meus alunos, dos meus alunos com necessidades educativas especiais. O nosso trabalho na educação especial, o meu trabalho propriamente dito em sala de recursos, é o lúdico, é o contato ali, é o concreto. E a Thaís fechou agora a fala dela, questão de material, como a gente imagina o que eles tenham em casa, jogos, material mesmo, canetinha, tesoura, alguns a gente consegue entrar em contato e eles têm, e a gente pode abrir mão disso para orientar numa atividade, mas direcionar uma atividade, Com as minhas mães eu tenho feito isso, com as mães dos meus alunos, eu estou sabendo de uma live de contação de história, uma live de orientações em atividades de vida diária, eu estou passando para elas. E uma coisa que é certo, o Conte falou muito também, o comprometimento que vai ficar depois disso tudo, a defasagem que vai ficar, e eu tento tranquilizar, não só as mães dos alunos de ensino regular, como principalmente nossos alunos de inclusão. Os professores são nota 1000, e a gente vai se reinventar como sempre, e lá, depois que isso tudo passar, e que a gente passe bem por isso, aprendendo a cada dia, a cada semana, são, por exemplo, a parte de internet e esses audiovisuais, só a minha técnica aqui do lado que me ajuda, porque eu não tenho noção, eu estou tendo que me reinventar, eu não consigo nem alimentar um drive, que eu não sabia exatamente o que era isso. Então, complicado, mas a gente chega lá. Tá joia, Maria Helena, obrigada, querida. Vou passar aí para Thaís para fazer suas considerações finais. Não, assim, foi gostoso, mas aqui que eu deixei registrado antes. Eu acho que a gente realmente, Maria Helena, a gente está se reinventando sim. Eu nunca me vi dando aula sentada numa cadeira, não é nem no online, mas quando eu vejo, eu já estou em pé e a minha filha também vai com o celular, porque eu falo que eu sou literalmente de humanas, eu preciso... Aí eu vou e coloco a mão nela, ela fala, mãe, ficou muito perto, mãe. Aí eu cancelo e vamos começar de novo a gravação, entendeu? Então, assim, a gente está se reinventando, eu estou fora da minha zona de conforto, mas percebi que houve um ensinamento muito grande disso.
A gente estou preocupada com essa desigualdade gerada, mas o que a gente tem que fazer é buscar sanar isso da melhor maneira possível, né? Então, meus alunos, estou aqui, estou feliz por poder estar participando e representando essa classe aí que é tão importante, e ao mesmo tempo, eu também me emociono, sabe? E ao mesmo tempo tão desgastada, né? Tão desrespeitada perante a sociedade, porque muitos falam, o professor tem que ser valorizado, é a mesma situação, mesma não, Deus que me livre, não vou nem falar o que eu ia falar não, mas é assim, a gente ouve muito falar, vamos valorizar o professor, falar é fácil, a ação, né? A ação, ela é muito difícil você colocar em prática, mas quero deixar um grande abraço para os meus alunos que estão vendo, para os meus ex-alunos, e deixar registrado aqui 2 coisas assim, que eu sei que estão vendo, né? Uma é agradecer a Jussara Lima, porque muito do que eu sou didaticamente, eu devo a ela, muito. E a Bia Gobi, que a minha paixão por história, ela fez a Ela está paixão. aí também. Eu sou professora de história por causa dela, porque quem me fez professora de história foi ela. E, assim, agradecer, né? Agradecer a Gisele essa oportunidade, ao Conte por lutar, colocar em ação essa valorização à educação. Porque eu acho que uma das piores coisas que eu já falei na minha vida, e isso, infelizmente, eu já falei, é para os meus filhos não serem professores. É muito ruim isso, é muito frustrante para o professor falar isso. Porque deve ser muito orgulho para o médico virar para o filho e falar assim, segue minha carreira que você tem futuro. Mas o professor falar para um filho, falar assim, não segue a minha carreira, não segue porque não vale a pena. Thaís, eu tô com essa luta aqui em casa também. É muito difícil a gente jogar um balde em cima daquilo que você olha para trás e você construiu, mas você não querer isso para o seu filho. Então, assim, que a gente use dessa pandemia e essa luta sempre pela valorização do professor, que a gente possa sair dessa percebendo que o professor é quem faz um cidadão. Falar da educação é falar do lugar da paixão, né, gente? Não tem jeito, não se trabalha educação se a gente não trabalhar a paixão. E aí Jussara Lima traz isso muito forte pra gente, né? Muito. Alessandra, você, vamos lá, suas considerações finais. Ouvir essas coisas, estando grávida, é complicado, tá, Thaís? Poxa vida. Golpe baixo, tá? Mas tudo bem. Eu sempre falo que alguma coisa de bom tem que sair disso tudo. Esse vírus, para mim, ele tem uma função. Qual função a gente está vivendo ela ainda, mas algo de bom tem que sair disso tudo. Que essa parceria tumultuada, conflituosa, sem saber ainda como que dá entre escola e família, que isso não se perca depois. Que quando a gente conseguir retornar, os pais olhem para a escola, olhem para os professores de uma maneira diferente. Até ano passado, estava com uma onda aí de que professor não sabia dar aula direito, de que a educação ela tinha que ser em casa, só que agora na prática a gente está vendo que isso não é tão fácil, que o discurso não é por aí, que o caminho não é por esse. Então, assim, o primeiro pedido é que a família fique mais perto da escola e que passe a olhar esse professor, que passe a olhar essa escola de um modo diferente. Deixe o olhar de cobrança um pouquinho de lado e que tenha um olhar mais parceiro. Segundo ponto, não querendo tocar no assunto, mas tocando.
A gente está no ano político, onde a política tomou uma proporção talvez muito maior que o vírus. E que, com certeza, tem aí alguns ou pretensos candidatos nos ouvindo, né, participando aqui da nossa live. Escutem os professores. Ouçam o que a gente tem a dizer. Gente que está no chão da escola, que lida com esse aluno todos os dias. A gente tem muito para falar e nós precisamos ser ouvidos. A educação, ela não é feita só pelo povo que fica na sala no ar-condicionado. A educação, ela é feita 99% pelos educadores. E nós estamos sendo negligenciados há anos. Como o Conte lembrou, e a Gisele sabe que eu detesto falar dessa época aí do Sérgio Cabral, quanto dinheiro foi jogado fora. Quanta coisa que chegava dentro da escola e nós, professores, falávamos: isso não resolve, isso não vai dar certo, não é assim que se faz, e nós não fomos ouvidos. E hoje o resultado está aí. A gente poderia ter uma escola muito mais estruturada, nós poderíamos ter tido uma formação continuada muito melhor e se jogou dinheiro fora e, infelizmente, continua se jogando. Então, antes de pensar em sentar e fazer um plano de governo, ou se pensar numa retomada, escutem, parem, ouçam o que a gente tem a dizer. Nós temos muito a falar, nós temos muito a contribuir para a educação. A gente precisa ser ouvido. E, por último, né, eu não retorno para a escola, que a Aurora está chegando aí. Apesar de ser muito realista, eu sou muito otimista também. E eu espero que, de alguma forma, a gente construa um país melhor, uma educação melhor para os nossos filhos. Eu sempre lutei, né, sempre fui muito brigona com as questões de educação. E eu falo que agora eu tenho um motivo muito maior para brigar ainda mais, que é a minha filha que está chegando aí. Então, muito obrigada pelo convite, adorei participar, rever a Thaís, com quem eu trabalhei por muito tempo, Maria Helena, minha companheira de luta, e o Conte, que eu sou apaixonada por ele, né? Acompanhei o trabalho dele na LERJ, está fazendo falta, mas, enfim, né? Muito obrigada pelo convite e desejando que isso tudo passe e que a gente possa sair dessa um pouquinho melhor. Obrigada, querida. Conte, agora eu vou passar para as suas considerações e junto para você vai uma perguntinha que está aqui, o Claudiano está aqui perguntando sem parar, uma pergunta do Claudiano e da Liara, você já falou um pouco sobre isso, mas só dar uma arrematada. Querem saber como será feita a questão da reprovação dos alunos. Você já falou um pouco sobre isso, mas se você puder dar uma retomada, que ele está aqui. E aí olha, cá, primeiro eu quero agradecer o tempo da Thaís, da Alessandra e da Maria Helena. Esse tempo que me permitiu, enfim, aprender, a trocar ideias e agradecer a Gisele ter organizado isso aí. Né? Muito obrigado. E a considerar para minha amiga Alessandra, quando eu falei no CDS-CCE, não foi exportar ou importar aquele modelo, mas ali você já tem uma expertise de um projeto de educação híbrida, que é semipresencial, com aula remota e acompanhamento presencial, com plataformas já muito bem estruturadas, que o Estado, né, quando eu falo Estado, a SEDUC, deveria ter tentado integrar aí alguma daquela experiência acumulada. Em hipótese alguma, eu estava me referindo a importar aquele modelo, que é um modelo já muito bem estruturado para a rede seja do ensino superior, seja do antigo supletivo. A Thaís tocou e hoje uma matéria interessante no Globo, Thaís, sobre o Enem, onde todos os especialistas que se manifestaram deixaram claro que é uma loucura querer estar marcando prova de Enem. Primeiro, as universidades públicas todas já prorrogaram o ano letivo. O primeiro semestre de 20 foi para o segundo semestre. Então, o próximo Enem
é matrícula para o segundo semestre de 21. Tudo bem, você vai falar, Conte, mas tem o problema de algumas instituições privadas que usam o Enem, mas também usam o vestibular próprio. Elas criem um mecanismo próprio de ingresso, tá? Porque o conjunto de universidades públicas já decretou que o primeiro semestre de 2020 está suspenso. Então, o Enem ele pode ser, Thaís, perfeitamente programado para o primeiro semestre de 21, com a cautela devida justamente para ajudar a essa sua preocupação. Você alargar mais ainda, independente das políticas de cotas existentes, que corrigiram um pouco essa desigualdade, eu diria. E a desigualdade, Thaís, também quero aqui te defender, o professor da escola pública, porque a desigualdade não está na qualidade do professor de uma rede para outra. O professor é o mesmo. A diferença está no currículo acumulado da família, das gerações anteriores, e aquilo que complementa a formação acadêmica do aluno no convívio do núcleo da família, é você com seus filhos, né? E o seu filho vai disputar um mesmo ingresso, uma forma de ingresso, que o filho da área rural aí de Paraíba do Sul, do lavrador, que não terminou o Fundamental 1. Então, o problema não é o professor. O problema hoje, eu diria, que é conectividade. Né? Porque o professor Google que está nas nossas vidas, né, Alessandra, ele tiraria a dúvida de qualquer menino na área rural mais remota, desde que tivesse a democratização da conectividade. Então, eu acho que esse vai ser um grande tema dos nossos debates, até, Alessandra, não é um ano político, todo ano é ano político, porque tudo é política, é um ano eleitoral. É um ano eleitoral. Por ser um ano eleitoral, esse tema que a pandemia do Covid nos traz, conectividade, precisa ser o centro do debate da questão da política das cidades. Você citou um governador, você sabe como eu o combati, não quero nem repetir o nome, que se comprou milhões e milhões de notebooks, milhares, de notebooks, nos 2 últimos meses do ano, não me lembro o ano, para poder completar os 25% da educação. E depois a gente viu o fornecedor quem era, quanto custou cada notebook. Se esse recurso todo que se despejou dentro das escolas, que muitas vezes ficava até encaixotados, e a professora, a diretora, trancava, porque não tinha segurança patrimonial e que, se roubassem, ela ia ser responsabilizada em um inquérito administrativo. Verdade. Trancava com chave, com grade, e nem usava, porque não tinha utilização. Se aquele recurso todo, Thaís, tivesse sido investido numa política de conectividade para a área rural, gratuita, teria sido muito mais efetivo do que a dinheirama que se gastou montando sala de informática. Até há pouco tempo. E tem secretário que ainda quer montar sala de informática. Não sei por quê. Tá? Então, lamentavelmente, né, a desigualdade social, né, do currículo acumulado que diferencia a família e coloca a desigualdade da sociedade brasileira, né, hoje está aprofundada com a desigualdade do acesso às novas redes de comunicação. Esse é um debate que nós, educadores, temos que levar aí para todos que se apresentarem nesse ano eleitoral, Alessandra. Eu acho que isso aí é fundamental. O que é que ele pensa para a conectividade da cidade, para democratizar o acesso ao mundo? Só dessa forma, acessando lá o professor Google, a gente vai acelerar esse processo da educação brasileira e sair da escola que a gente fala que é igual à escola dos nossos bisavós
e a escola que os nossos filhos frequentam hoje. Né? Ou seja, a escola do século XXI no modelo da escola do final do século XIX. Então, a única forma... Por isso que eu acho que nós vamos sair melhores disso aí. Sabe, Thaís, Maria Helena, Alessandra e Gisele? Nós vamos sair melhores. Eu tenho certeza que os educadores vão sair melhores. Eu termino como comecei, né? Agradecendo a vocês 4, aqueles que nos acompanharam, e aplaudindo os educadores. Todos, mas especialmente o educador público. O educador que está no chão da sala lá, pisando no chão da sala da educação pública, em função do enfrentamento dessas desigualdades. Não é com a outra rede, não. Dentro da própria turma. Desigualdades profundas dentro do próprio agrupamento daquela turma. Ali você já vê, né, dificuldades profundas. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado por terem me permitido conviver com vocês essa hora e pouco aí. E educação a gente não acaba nunca, né? Tem um tema aqui para virar a noite, né, Alessandra? E tem uma série de outras questões, mas estou à disposição. E quando acabar a quarentena, quero vê-las pessoalmente, não virtualmente, não remotamente, quero vê-las aí em Paraíba do Sul, tá bom? Um abraço para vocês, uma honra ter participado. E com relação à reprovação, vamos esquecer reprovação esse ano, né? Vamos esquecer reprovação, até porque a política não é de reprovação. Vamos corrigir da melhor maneira a deficiência de um ano letivo, que no mundo todo vai apresentar aí, né, os seus problemas, e eu tenho certeza que nós vamos ter a sabedoria de corrigi-los mais à frente. Ou seja, como a Alessandra colocou, a preocupação é o aluno do 3º ano do ensino médio, que vai ter um Enem no ano que vem, no primeiro semestre. Tá bom. Os países que voltaram, Portugal voltou há pouco tempo, e começou pelas turmas de concluintes. Óbvio. A China aparece também pelas turmas concluintes. Tá? Porque as demais, a educação é um processo. Né? Se cumprir todas as etapas da educação básica, esses meninos vão ficar ainda alguns anos dentro do sistema. E nós teremos condição de corrigir possíveis defasagens que ficaram esse ano. Eu tenho certeza absoluta que, com o acúmulo de experiência que os educadores brasileiros estão saindo desse momento, né, foi o que eu falei, a cada semana todos vocês estão acumulando uma experiência nova, estão agregando um novo valor, uma nova expertise. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter tanto acúmulo de capacidade aí, uma coisa que já tínhamos, que o educador já tinha a sua capacidade, para a gente poder corrigir as possíveis defasagens que ficaram nesse período aí do ensino remoto, com altíssimas deficiências em função da baixa acessibilidade em áreas do Brasil. Prazer enorme ter passado essa parte da noite com vocês aí, tá bom? Obrigada, Conte. Gente, para encerrar aqui, nós ficamos aqui 1h50, né? E se não mais, a gente vai mais. Mais uma vez, agradecer todo mundo que assistiu e está assistindo a gente até agora. Agradecer ali a Helena Gobi, minha sobrinha, Manuela Carreira, que é secretária de comunicação do município, está ali acompanhando a gente, uma pessoa muito querida. E dizer o seguinte, foi muito bom estar aqui com vocês. Aprendi, porque é uma aula, né? E a gente tira daqui de conclusão que acho que a palavra maior hoje é a desigualdade, né? Desigualdade no acesso à tecnologia e desigualdade no próprio acúmulo familiar. O Conte traz isso e a Alessandra com muita tranquilidade. E a gente vai sair melhor dessa, apesar das nossas angústias. Está claro aqui que está todo mundo, sejam os professores, sejam os responsáveis, com os alunos, todo mundo bem angustiado, porque é uma coisa nova para todo mundo, mas essa angústia, ela é potencializadora. Está claro na fala de todo mundo que nós sairemos melhores disso e que todo esse desafio que a gente está tendo vai fazer, a gente vai proporcionar uma educação melhor, um debate melhor sobre a educação que a gente quer e a educação que a gente pode oferecer. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui, aos meus filhos que estão me dando suporte aqui, porque são eles que ajudam a gente na questão tecnológica. Querida Thaís, Alessandra, Maria Helena, muito bom ter vocês aqui. E Conte, meu mestre, minha inspiração política, um prazer ter vocês. Uma boa noite para vocês e um abraço virtual para todo mundo. Beijo.